Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, professor Márcio Augusto para mais uma aula de Sociologia, a nossa aula de número 5 do segundo bimestre, onde nós vamos falar sobre a distribuição de renda, né? A gente vem falando sobre processo produtivo, trabalho, emprego, né? Capitalismo. A gente começa a entrar agora na questão da renda, no tutu, no money, né? Bufunfa, faz-me rir, o capital propriamente dito, né? Infelizmente somos descapitalizados, né? Capitalistas sem capital. Então, galerinha, lembrando a vocês que se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo através do Facebook ou pela plataforma e eu vos responderei o mais depressa possível, né? Vamos ao que interessa? Vamos dar início à nossa aula? Então, vamos lá. A distribuição de renda. O conceito econômico de distribuição se refere à forma como que são repartidas as riquezas e os bens socialmente produzidos, em um sentido amplo, a renda, entre os indivíduos e entre os diferentes estratos da população em determinada sociedade. A gente vai falar sobre esses estratos da população na próxima aula, que a gente vai trabalhar sobre a estratificação social, tá? E aí que a gente entra na questão das classes sociais, tá? As características da distribuição de renda e os mecanismos que a influenciam variam e dependem diretamente da organização da produção e da forma de propriedade vigente em cada sociedade. Portanto, a distribuição decorre do próprio processo produtivo e está relacionada com a divisão social do trabalho, ou seja, com a forma com que se encontram distribuídos os juros, lucros, rendas, salários e a propriedade dos fatores de produção. A gente vai ver um pouco mais à frente, quando eu for explicar, que no Brasil isso é um pouquinho complexo. Tem a ver com a questão da mais-valia e tem a ver com a questão da acumulação de capital, tá? A distribuição de renda tem sido demonstrada nos últimos anos como um dos caminhos mais diretos para diminuir os efeitos da concentração da riqueza no capitalismo, possibilitando que as pessoas tenham acesso a melhores condições de vida. Por meio de um país com a renda mais equilibrada, é possível alcançar a equidade, com os indivíduos com maiores oportunidades para conseguirem se sobressair no cotidiano e alcançarem a sua ascensão social. Ascensão social a gente também chama de mobilidade social. A gente vai aprender isso na próxima aula, tá? A distribuição de renda diz respeito à maneira pela qual são divididos os bens e as riquezas produzidas por um país, a partir de seus cidadãos em diversos estratos sociais. Tal medida é adotada visando dar um maior equilíbrio a uma sociedade, para que a soma da renda não fique, em sua grande maioria, na mão de poucos, deixando muitos necessitados sem poder adquirir seus itens básicos para a sobrevivência. Olha só, é a questão do Brasil, né? No Brasil, 90% da renda dos bens produzidos no Brasil estão concentrados em menos de 1% da população. Pois é. Medindo a distribuição de renda. Existem várias maneiras de se medir e analisar a distribuição de renda. Uma das medidas mais conhecidas é o coeficiente de Gini, que varia de 0 a 1. Quanto mais se aproxima de 1, maior é a concentração de renda. Quanto mais próximo de 0, mais igualitária é a sua distribuição. A distribuição de renda no Brasil. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Na nossa história recente, o maior aumento da desigualdade se deu nas décadas de 60 e 70, em decorrência de uma política econômica que visava concentrar a renda nas classes mais ricas para incentivar o investimento e o consequente crescimento da produção. A ideia era fazer crescer o bolo para depois reparti-lo. Para atingir tais objetivos, o governo militar reduziu os salários reais e reprimiu a organização dos trabalhadores. O coeficiente de Gini da década de 70 estava acima de 0,6. A partir da redemocratização, significativos avanços de políticas sociais acarretou a redução no índice, que em 2010 chegou a 0,53. Apesar da diminuição da desigualdade, esse patamar ainda é bastante elevado comparado ao resto do mundo.
Como a divisão de renda depende da divisão do trabalho e é realizada pelo próprio sistema produtivo, certamente ela está distribuída de maneira distinta entre as pessoas e diferentes camadas sociais. É bastante comum, inclusive, que ocorra a concentração de renda, com mais riquezas ficando nas mãos de poucos, sendo eles aqueles que controlam as empresas, o dinheiro e o poder de um país. Essa desigualdade de renda gera um problema grave e que pode ter sérias consequências sociais, afetando grandes parcelas da população e, consequentemente, a sociedade. É o que nós chamamos de desigualdade social. Então vamos lá. O que é concentração de renda? Imagina que um grande produtor, né, ele vai sempre trabalhar, né, o grande empresário ele sempre vai trabalhar no sistema de mais-valia. Né? Ele sempre vai querer que o seu empregado produza muito e para ele, quanto menos o seu empregado estiver ganhando, melhor, porque sobra mais dinheiro para ele. Né? E ele vai ter mais dinheiro para si e para a empresa. Né? Só que isso vai gerando uma desigualdade muito grande. Ah, Guto, então era para ele pagar mais e melhor? Eu diria até que seria uma coisa justa, né? Para que ele pagasse um salário justo. Por quê? O salário mínimo do Brasil ele foi concebido, né, para que um trabalhador que recebesse por mês um salário mínimo tivesse condições de sustentar uma família de 4 pessoas, ou seja, pai, mãe e 2 filhos. Né? Vamos lá. Um casal, né, e 2 filhos teriam condições de ser sustentados com um salário mínimo. E aí inclui aluguel, no caso moradia de uma forma geral, né, aluguel ou o financiamento de uma casa, né, energia elétrica, água e esgoto, saúde, transporte, educação, vestimenta, né? Tudo isso era para ter sido contemplado, e alimentação, claro, né? Tudo isso era para ser contemplado com o salário mínimo. Só que a realidade que a gente vive hoje é outra completamente distinta, né? O salário mínimo está na questão aproximadamente R$ 1.000, né? E um aluguel dificilmente você encontra por menos de 500, né? E aí já vai metade do salário do cara. E aí você ainda tem que pagar água, pagar luz, pagar transporte, né? Tem que comprar roupa, tem que comprar comida, né? E aí, quando você vê, tá faltando mais da metade do salário aí, né? Tipo, acabou o salário, ainda tem metade do mês pela frente. Então isso gera desigualdade social, né? Mas isso, de certa forma, é uma consequência da falta de interesse da população em se qualificar, né? Fica aqui uma crítica, porque quando a galera está na escola, pô, de uma turma de 40 alunos, você vê 10, vamos botar, né, um quarto, que de fato está interessado em aprender. Os outros 30 estão ali para conseguir o diploma. E aí estão com o diploma na mão, chegam no mercado de trabalho e não sabem fazer nada. Tem muita gente que sai do terceiro ano sem saber escrever direito, né? E aí o empregador ele pensa, poxa, o cara não é qualificado. Eu vou pagar muito para ele para quê? Se ele não tem qualificação. Já estou dando emprego para esse cara aí, então tá muito bom. Né? E a galera vai aceitando e não vai se qualificando e vida que segue. Né? E assim vai perpetuando essa questão da desigualdade social. Né? Porque os filhos da galera que tem mais dinheiro, né? Eles vão estudar, eles vão ter condição de pagar uma faculdade ou mesmo de passar para uma faculdade pública e se manter na faculdade pública. Porque, por exemplo, um cara que quer fazer geologia, né? Geologia nas universidades públicas é um curso integral. Então, ou seja, ele vai estudar manhã e tarde. Se ele estuda manhã e tarde, ele não tem condição de trabalhar. Se ele não tem condição de trabalhar, ele não tem renda. Se ele não tem renda, ele vai precisar de apoio dos pais para se manter estudando. E muitas vezes isso não é possível, né? E aí o cara desiste, o cara fica pelo caminho, o cara não consegue realizar o seu sonho por conta das
dificuldades sociais. Essa é a desigualdade. Porque aí o filho da família remediada consegue se manter, porque ele chega em casa, ele tem comida, ele tem roupa, né? Ele tem o pai deixa o dinheiro para ele poder pagar o ônibus, o trem, o metrô para poder ir para a faculdade, ele tem dinheiro para comprar o material. E os filhos das camadas mais pobres, infelizmente, não conseguem isso. Então, isso é a desigualdade social e essa é a má redistribuição de renda que acontece no Brasil. Quando a gente for falar sobre as classes sociais, sobre a estratificação social, vocês vão entender isso com um pouco mais de clareza. Tudo bem? Então, o que eu preparei para hoje termina aqui. Né? Não é uma coisa difícil de entender, né? Uma coisa de muito mais olhar ao seu redor e perceber. E por isso eu espero que todos tenham conseguido compreender o que foi colocado aqui, o que foi explicado aqui. No entanto, se ainda tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato, né? Pode ser lá pelo Facebook ou mesmo pela plataforma e eu vou responder a todas as perguntas de vocês. No mais, desejo a todos uma excelente semana e, claro, bons estudos. Tchau, tchau, galera. Um abraço a todos aí. Até a próxima.